O Estúdio Sat já está de volta e, como todos nós sabemos, trabalhar com pessoas não é fácil, principalmente quando se trata de relacionamentos profissionais. Muitas empresas encontram dificuldades em transmitir aos seus colaboradores as metas e diretrizes traçadas, e foi daí que surgiu o endomarketing, dessa necessidade. E para falar sobre o assunto, nós convidamos a especialista em marketing, Giovana Bonilha, que já está aqui com a gente. Bem-vinda, Giovana. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Então, Giovana, para a gente começar, qual é o conceito de endomarketing? Bom, o próprio nome, na verdade, ele já fala tudo que o endomarketing é. Ele usa as estratégias de marketing para dentro. Endo significa para dentro. Então, a gente usa essas estratégias de marketing para dentro de uma empresa, de uma instituição, organização, a fim de que envolva funcionários, colaboradores, gestores e um processo de felicidade. Basicamente é isso. E como é que funciona? Quais são os benefícios, melhor dizendo? Bom, falar de endomarketing, na verdade, a gente tem que entender um pouco o contexto em que ele surge. Claro. A gente entende que hoje o nosso ambiente, o nosso contexto social, ele é muito tecnológico, envolvido em internet, comunicação o tempo todo. E as crianças que hoje já nascem, elas já são inseridas nisso. Então, essa última geração agora que está entrando no mercado de trabalho é a geração Z, ou Centennials. E essa geração é basicamente de 2000 até agora. E eles já estão no mercado de trabalho. Então, não dá para você permitir que tenha, dentro do ambiente de trabalho, coisas de gerações antigas. Eles que já entram com a internet, eles precisam de inovação, eles valorizam muito mais o ser do que o ter. Preferem muito mais estar conectados com o meio ambiente, com a natureza, a ter muito dinheiro. Então, aí que entra, que surge o endomarketing dentro desse contexto, dessa evolução, né, das gerações. Ele é novo, ele surge assim, entre 80 e 90, mas no Brasil foi a partir de 2000 que ele deu um boom, e ele surge para amparar todo esse mercado de trabalho em que a gente não olha mais um sistema fordista. A gente tem que olhar que somos seres individuais, que precisamos estar em integração com a sociedade. E outra, a gente passa, às vezes, cerca de 2/3 do nosso dia no ambiente de trabalho. Sim. Se não for agradável, não tem como ter um sustento depois que você sai. Você chega em casa mal-humorado. Então, é exatamente isso que o endomarketing ele entende. Entende que você, como indivíduo, não é somente um trabalhador qualquer. Você é um ser colaborador que precisa ser valorizado. Agora, essa técnica ela pode ser aplicada em qualquer tipo de empresa ou é mais voltado para empresas maiores, por exemplo? Não, qualquer tipo de empresa. Hoje em dia, as empresas maiores tendem a ter, né, a adotar, né? Exatamente. Empresas multinacionais, onde tem mais de 100 a 200, 300 colaboradores. Só que, quando você entende o que é o endomarketing, você percebe que uma empresa menor, de 5 colaboradores, de 10 colaboradores, até 100 colaboradores, pode ser usado. A gente vai falar um pouco mais essas estratégias que podem ser aplicadas, mas é bom entender que empresas pequenas, ela entendendo que usar o endomarketing vai melhorar o relacionamento ali, então qualquer empresa pode adotar. Esse processo ele pode ser adotado para a empresa para atingir a todos, tanto gestores, líderes como os subordinados. Mas ele é primeiramente focado para líderes e gestores ou não? O trabalho já é para toda a empresa? Trabalha para toda empresa e não só para quem está ali colaborando com carteira assinada. A gente tem que pensar nos stakeholders, que são o público de influência. Então, eu tenho que pensar no acionista que às vezes aparece ali, eu tenho que pensar no terceirizado que é contratado, é o terceirizado de outra empresa, mas que vai trabalhar ali. Eu tenho que pensar em todas essas pessoas que passam pelo meu ambiente de trabalho e dentro disso eu foco neles. Entendeu? Eu não vou falar só de felicidade, eu vou falar da filosofia da minha empresa. Então, se um terceirizado, ele vai trabalhar ali, ele vai usar o meu ambiente, ele vai usar o meu restaurante,
Então, a filosofia da empresa precisa também estar nele. Em todos que estão envolvidos no processo Todos. de uma empresa, então. Sim. E como é que ele é aplicado? Qual é o primeiro passo para uma empresa que decidiu adotar o endomarketing? Tem algumas pessoas que são muito teimosas e não querem começar com pesquisa. Então, aqui eu falo, por favor, gente, se você quer um planejamento estratégico de marketing bem feito, comece com a pesquisa. E é a famosa pesquisa de clima organizacional. Dentro da nossa empresa, a gente desenvolve essa pesquisa de clima organizacional com um método inovador, que é o método Adendo, que foi aprovado o ano passado pela USP. A gente usa análise do discurso para desvendar quem de fato é meu colaborador. Não fica mais naquela resposta de sim, não, talvez, não. A gente entende que através do discurso do meu colaborador, eu vou compreender o que de fato ele gosta, quem ele é, por que ele está ali, qual é a ideologia que ele segue. Então, para a nossa empresa, a gente desenvolve a pesquisa com esse método Adendo. E sempre começando pela pesquisa. É uma pesquisa individual, feita com cada colaborador. Depende da empresa. E depende do propósito também. Sim. Então, às vezes, você verifica a quantidade de colaboradores que estão ali, você faz tipo uma visão, né, de um universo de 10%, de 20%, de 30%, Sim. Depende da quantidade de colaboradores. Mas você pode fazer individualmente, como pode reunir em um grupo de foco, por exemplo, com algumas pessoas e fazer a pesquisa assim. Aplicar em texto, aplicar em vídeo, aplicar em questionário. Sim. O endomarketing, de um modo geral, ele é aplicado de formas diferentes dependendo do setor, porque a gente sabe que, por exemplo, para uma linha de produção, os funcionários buscados para executar aquela atividade, elas têm uma característica mais específica, diferente do pessoal que é contratado para o RH, por exemplo. Então, a gente imagina que, de certa forma, a aplicação do endomarketing também vai ser diferente. Acontece isso? Acontece. Entendendo que o marketing, propriamente dito, é uma ciência, o endomarketing, né, que vem dessa ramificação, também é. Então, quando você entende que é uma ciência, ela se adapta de acordo com o que você pesquisa. Então, se você errar no pensamento de vou taxar de um jeito, vou colocar essa regra e vai aplicar para todo mundo, isso não vai funcionar. A partir do momento que eu aplico, a minha equipe, o meu departamento de marketing, usa o endomarketing junto com o RH, eu vou dar esse suporte para o RH para entender Sim. Quem são os meus colaboradores da empresa. E aí, para cada um, eu vou exercer de uma forma diferente. Lembrando que a pesquisa vai dizer isso. A pesquisa vai dizer que o colaborador A, do setor A, ele gosta mais de uma coisa A. Sim. E o B, e o C, e o D. Então, aí a gente começa a criar, a partir da pesquisa, blocos, né? Os parecidos, a gente vai identificando. Às vezes, é uma coisa interessante. Às vezes, a gente faz uma pesquisa com um colaborador que ele é do RH. Só que a gente identifica que ele daria muito melhor na linha de frente de uma produção. Então, às vezes, o RH fala, poxa, mas ele não está se dando bem aqui, é melhor a gente demitir. Opa, calma, demissão é muito cara. Não vamos demitir, ele é melhor ali. Então, vai trabalhar com a realocação. Troca, exatamente. Faz essa troca. A empresa não perde investimento, né? Porque ela não vai gastar com essa demissão. Vai conseguir investir esse funcionário num melhor local e ele pode ser excelente ali. Isso é interessante. Perfeito. Giovana, pelo nosso bate-papo, eu pude notar que o processo ele tem características um pouco mais específicas. Então, para uma empresa que está querendo adotar um endomarketing para trabalhar e viabilizar o fluxo dentro da empresa, é mais recomendável que seja contratada uma empresa especialista nisso ou um setor pode desenvolver esse processo como o RH, por exemplo? O RH, geralmente, se ele for de uma empresa pequena, geralmente ele desenvolve. Só que ele não usa o endomarketing propriamente dito, porque isso é especialidade da equipe de marketing. Mas eu sempre aconselho assim, se você tem uma empresa grande, pequeno, médio ou grande porte, mas você só tem um funcionário para ficar nessa função, Sim. Contrate uma empresa, treine esse funcionário
para que ele comece a desenvolver a sua equipe ali. Tem muitas empresas que usam o departamento de comunicação junto com o departamento de marketing, junto com o departamento de RH e faz um bolo ali e desenvolve. Só que às vezes não tem nenhum funcionário específico, às vezes é de outra área, às vezes chega de administração, de relações públicas, não tem nada a ver. Então a gente sempre pensa, se você puder contratar uma empresa, você vai estar amparado, porque ali todos são profissionais de endomarketing. Mas se você não puder, treine o seu funcionário, o seu colaborador, para que ele desenvolva com excelência. Perfeito. Agora, para quem está em busca de uma empresa especializada nisso, eu vou pedir para você deixar os seus contatos. Tá, ok. Então, no Instagram, você pode ir para o @gibonilha, que é o meu pessoal, eu falo bastante de endomarketing lá, ou @agenciadendo, que é a nossa empresa, a gente também fala muito de endomarketing, se você está muito interessado. Temos também o Facebook, Agência Adendo, e o nosso contato por WhatsApp é o código daqui, 92, código de Manaus, 98809-6769. Perfeito, obrigada, viu, Giovana? Volta mais vezes. Agora o Estúdio Sat vai para o intervalo, mas não sai daí não, que no último bloco nós ainda vamos falar sobre a técnica Mindfulness. Não sai daí.